Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o autismo. Eu sou a Melissa. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos lá. Como é que a gente poderia viver sem conhecimento? Como seria possível sobreviver? Não apenas sobreviver, mas bem sobreviver, viver bem com qualidade e ter todas as necessidades supridas. Eu respondo a isso de uma maneira bem simples, como eu sempre faço para aprender. Apenas indo para algum lugar, ficando parada e olhando em volta aos demais. Ou seja, através da observação e da contemplação. Então foi assim que eu estava pensando agora aqui na cozinha, né? Como é que se vive, né? Já que eu estou dizendo que o pecado original é o conhecimento, ou a ciência, como é que então se pode viver sem isso, né? Se é tão necessário, profissionais, enfim, tudo que a gente conhece, né? De certo e errado, todas as fontes, toda a busca humana por conhecimento, todas as áreas, tudo, né? Desde a fala, a escrita, todas as coisas. Então, eu olhei para os seres irracionais, para os seres selvagens, mais uma vez foi para os passarinhos e pensei, onde está o conhecimento? Eles não têm, né? Então, eles não têm conhecimento, eles não têm escrita, eles não têm fala, não como a nossa, né? Eu entendo que eles falam, mas através do canto, né? Através do piar. E aí eles têm uma comunicação. Mas eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, por isso eles são irracionais. Mas, olhando para eles, quem funciona melhor, eles ou nós? Nós? Eles funcionam bem melhor. Qualquer espécie selvagem funciona bem melhor do que nós. Eles vivem plenamente, eles resolvem suas necessidades. Eles têm presença, eles têm bem-estar, eles têm saúde, eles têm uma vida curta e plena. Nós temos uma vida longa, cheia de percalços, problemas, angústias, sofrimentos, e parece que estamos sempre em busca de algo e nunca vamos encontrar. Porque estamos buscando no lugar errado, não é no conhecimento. Aí eu lembrei, por esses tempos, que eu queria saber o seguinte, se era possível, por exemplo, viver sem o sal. Daí eu vi, não é possível, porque tem alguns nutrientes lá, como o sódio, né? Acho que é o sódio que é importante. Enfim, tem uns nutrientes ali que são importantes, que todo ser humano tem que se alimentar de sal. Daí eu pensei, mas e os seres humanos que não viviam próximos ao mar? Daí o que eu li é que os seres humanos que não viviam próximos ao mar tinham contato com pedras salgadas. E eles lambiam essas pedras. Lembrando que nesse período, que eu acho que é do Homem das Cavernas, o ser humano ele ainda era irracional. Então, ele lambia pedras salgadas. Daí eu penso assim, mas por que raios que ele lambia pedra salgada? Aí eu entendo o seguinte, por que o passarinho faz isso? Por que o passarinho faz aquilo? Por que a formiga faz isso? Por que a formiga faz aquilo? Onde está escrito? Quem está passando a metodologia para eles? Não é isso?
como se fosse um manual. Quem está passando isso? Instintos naturais. Aí eu entendo o seguinte: nós fomos feitos fracos, feios, mas fofinhos. Feios, fofinhos que eu digo peludinhos, né? Como todos os outros. Não simpáticos e nos multiplicávamos muito. Então, eu pensei o seguinte: quem disse para o ser humano lamber essas pedras salgadas? Porque, por eles lamberem essas pedras salgadas, eles completavam a necessidade nutricional. Quem foi o nutricionista deles? Aliás, quem direciona a nutrição dos passarinhos selvagens e de toda a outra selvageria, de todas as espécies selvagens? Quem é que diz para eles, será que eles têm acesso à internet para acessar lá no Google, né? O que a gente deve comer, o que não deve? Que é um instinto selvagem, é uma lei interna. E para mim, Deus está presente nessas leis internas, entendeu? Eu vejo presença boa nisso, nessa bússola. Então, quando o ser humano ele come do fruto do bem e do mal, ele tem acesso ao mal, e aí Deus fala: agora vocês são como nós. Só que é claro que a gente não é como Deus. Nós sempre conhecemos as coisas em parte. E isso me lembra 1 Coríntios 13. Vocês conhecem em parte. A gente nunca vai conhecer por completo as coisas. Por isso que a ciência e o conhecimento, eles se enganam muito, podendo cometer muitos enganos, erros, atrocidades, podendo fazer como que eu vou dizer? Como se às vezes você conserta uma coisa, mas você faz um estrago para o futuro. Às vezes eu tenho essa impressão, entende? Em cada decisão humana, do que o ser humano usa o conhecimento, o livre-arbítrio, ele quer fazer algo bom muitas vezes, nem sempre ele quer fazer algo ruim, né? Mas com seus interesses, que às vezes podem ser um pouco egoístas, né? E aí ele faz um grande estrago. Aí nisso sim ele vai gerando muitos problemas. Ele fala: eu conserto isso aqui, mas ele vê que de uma coisa que ele consegue avanço, mas tem um monte ali em volta de problemas que ele criou. Desequilíbrios naturais em relação às outras espécies, ambiente, em relação ao seu próprio corpo. Se eu colocar? Aí uma vez eu lembro que eu fui Deixa eu pegar outra. Então, eu fui para uma chácara, estância, passear. E aí a dona dessa estância começou a passear com a gente e mostrar e disse uma frase que eu falei: uau, eu não sabia disso, mas hoje isso faz sentido para mim. Ela disse que, ela falou assim: vocês sabiam que quando uma pessoa está doente, está com algum problema, ou algum machucado, enfim, uma inflamação, alguma coisa, ali perto daquela pessoa, naquele local, nasce uma planta com a medicina que aquela pessoa precisa. Eu achei incrível isso. Daí eu comecei a pensar: meu Deus,
Então, a necessidade, ela chama a solução. E aí, Deus me dá uma palavra. Eu vou compartilhar com vocês, peraí. Vocês já conhecem essa palavra. É a única resposta que ele me deu em relação a essas coisas. Sobre o conhecimento ou não conhecimento. Qual é a resposta? Será que é o conhecimento a resposta ou é o não conhecimento? Atos 2. A vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Posso levar? Leva? Leva? Posso levar? Então levo. Leva, meu amor. Posso levar isso aqui? Ai, desculpa. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Muitas pessoas nem acreditam no Espírito Santo. Tem cristãos que não acreditam também no Espírito Santo. Porque, mesmo sendo cristão, parece que o cérebro... É isso que eu entendo. O cérebro, ele é uma idolatria, muitas vezes. A condição do sangue. É que Deus me falou, o sangue é uma roupagem. E o cérebro também. E quem tem a sabedoria, a verdade, é Deus. A partir do momento, que a serpente diz, não, se você comer, seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus. Quando Eva come e os olhos dela se abrem, são esses olhos que começam a buscar algo que nunca vai encontrar. Nunca. O ser humano sempre vai buscar. Ele pode ler 10 milhões de livros. Ele nunca vai achar a solução do mundo. Nunca. Parece que só piora. E é verdade. Só vai piorar. Porque a resposta não está no conhecimento. Pelo contrário, o início de todo problema foi o conhecimento. E quanto mais ele busca, mais arrogante ele se torna. Mais diferente dos demais que tem a pureza, que Jesus falou, só os puros como crianças. Quem são como crianças? Os passarinhos. O João Tolo. O bobinho. Porque é como isso que a mulher falou. Onde tem a necessidade, nasce a cura. E eu pensei, e nos lugares onde não havia mar, não havia litoral, como eles supriam as necessidades deles?
Se não é o conhecimento, se não é a ciência para nos dizer, estamos norteados, estamos acabados, findados. Estamos mortos. Estamos desequilibrados. Não! Nós é que somos desequilibrados. Nós que lemos, escrevemos. Os irracionais, eles não estão desequilibrados. Ao contrário, os racionais desequilibram os irracionais. É tudo mentira o que nos contaram na escola. É isso que eu entendi Deus ter me mostrado. Eu preciso dizer para vocês. Nós desequilibramos os irracionais. Não são eles que nos desequilibram. Não são eles que estão extinguindo a nossa espécie. Nós é que vamos nos extinguir pelo conhecimento. Vai ser autossabotagem. A espécie humana, ela só pode se autofindar, não Deus. Então, é o contrário. Nós dizemos, mas nós cuidamos dos animais. Como assim? Eles não precisam de nós. Quando o ser humano ele fala, eu vou cuidar de você, toma cuidado. Porque ele quer usar você. Sabe aquela caridade assim? Que depois tem uma cobrança maior? É assim que ele cuida dos animais. Ele cuida das outras espécies para usar do corpo, para usar do sangue, para usar dos órgãos. E ele abraça e ele diz que ama. E a gente sabe que não é verdade, é um amor fingido. Porque todas as espécies, por mais que sejam irracionais, são independentes. Não há sobra. Não há sobra. Inclusive, uma das promessas que eu estava lendo aqui na Bíblia, agora eu não lembro onde que está, que não há sobras, não falta. Só que não é no nosso mundo só aí, não. Sobra muito e falta muito, os dois. Então, na irracionalidade, e quando eu falo irracionalidade, dá a impressão que é o inferno. Não, não é o inferno. Deus não tinha intenção de nos tornar racionais. Nós nos tornamos racionais quando comemos do fruto proibido, que para mim foi uma morte. Que eu acho que Eva matou algum animal, que ninguém matava ninguém ali. Não havia violência. Ela comeu, experimentou da carne crua com sangue, deu para Adão e os olhos dele se abriram. Os dela primeiro, depois os dele. E aí, como eles obtiveram a racionalidade, que para mim foi algo gradual, eles passaram a conhecer e a buscar serem como Deus, mas nunca serão. Então, por mais que eles saibam, por exemplo, bastante sobre nutrição, como eu falei do sal, né? Precisa do sal. Mas quem sabe mais sobre nutrição? Deus. Inclusive, eles fazem mudança no cardápio. Deus falou para eles só comerem frutos. Não, Abel pensa diferente. Eu não penso, eu acho que Deus está errado. Entendeu? Daí eles começam a criar desculpas para justificar as mudanças. Aí, eles que eram amigos dos animais, começam não só a prender os animais, dizerem, eu gosto de vocês, mas eu prendo vocês, eu levo vocês para o matadouro. E aí eles criam uma amizade não saudável com as outras espécies. Entendeu? Eu lembro do Bambi, né? Que aí também tem uma época que tem o ser humano como caçador, com espingarda. Ali mostra como os animais veem o ser humano, né? Ele é cruel. Quando ele aparece aqui perto, coisas ruins acontecem.
Então ele cria uma amizade, um relacionamento não saudável com as outras espécies e com a própria esposa, né? Com Eva, com as outras Evas, as continuações de Eva. E nenhuma espécie tem por escrito o que deve fazer. Elas não têm planejamento, elas vivem só o hoje. O que é real? O hoje, o fato, aquilo que está acontecendo. A verdade é um peixe nadando no rio, é o que Deus falou. E eu sempre vi o peixe de fora. Ele falou, não, é você, nade. Foi o que eu vi hoje, né? Que eu tenho que nadar. E aí, para mim, essa do Pentecostes é assim: o Espírito Santo ele dá sabedoria. E Deus dava discernimento, Ele dava ordem, faça isso. E Ele só se importava com o hoje. Hoje não, a gente tem o conhecimento, a gente está sempre em busca. Muitas dúvidas que nunca serão sanadas todas. Todo mundo, uns contra os outros. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. Cheio de pobreza, sofrimento, violência, ansiedade, depressão, várias doenças. E o conhecimento ele está lá em cima, muitos livros, muitos cursos. Parece que quanto mais as pessoas estudam, nada acontece. Nada acontece. Porque não acontece mesmo. Eu estou falando que desde criança até hoje, meus 44 anos, são os mesmos problemas. E quantos cursos foram criados? Quantas escolas? Quantas faculdades? Não tinha tanta faculdade quando era criança, eu lembro, tinha poucas. Nossa, muito poucas. E meu Deus. Os irracionais não fizeram faculdade, eles não conhecem, eles não falam, eles só piam. Por isso que eu falei para vocês do autismo, que tem hiperfoco, né? Que tem a alimentação restritiva, que só faz barulhinho, né? Que não fala, que não é verbal. Porque na observação das outras espécies eu vi isso. E por causa da visão da macaca dos olhos brilhantes. Que eu me vi sendo aquela macaca de olhos brilhantes. Então, é o Espírito Santo, ele falou para mim, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é o conhecimento. Então, o ser humano, ele é o coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado. Oh, meu Deus, como estou atrasado. Ele está atrasado, sabe para quê? Para ser Deus. Ele acha que em algum momento, de fato, ele vai ser Deus. Nunca. Ele despreza os irracionais, os analfabetos. Jesus era analfabeto. Ele não podia ler, e é mentira, um trecho da Torá. Ele não podia. Ele era de Nazaré, ele era analfabeto. Ele era analfabeto. Vou dizer para vocês todas as coisas que vocês não gostam. Ele era analfabeto, ele era bastardo. Ele era contra a lei de Moisés. Várias vezes ele se posicionou contra ela. Ele era contra a questão do sangue, né, de que é pelo sangue, né? Quando ele fala a parábola do bom samaritano, o que ele está dizendo ali? Quem que vai para o céu? O samaritano. Por quê? Por causa que ele é bom. É isso que ele está falando. E tem eu falei para vocês do Francisco de Assis também, eu tenho uma memória bem legal
do livro dele, que depois eu quero trazer para ler com vocês. Uma vez apareceu uma senhora, uma mãe, estava passando fome, estava com muita necessidade. E naquela época, na Idade Média, 1200 e alguma coisa, ou 1100 e alguma coisa, o livro era muito caro. Os livros eram feitos por copistas, né? Então era uma arte, né? Era um patrimônio os livros. E aí, como ele não tinha dinheiro nem nada, e ele sempre foi muito desapegado. Aliás, ele começa a vida religiosa dele assim, no desapego, ficando nu. Esse ficar nu me lembra o primeiro Adão. Esse ficar nu me lembra eu reconheço a minha fragilidade, a minha humildade. Eu sei que eu nada sei, né? Eu sei que nada sei. Eu sou péssima com nome. Enfim, mas né? Essa frase, ó, me acompanha, né? E eu sei que nada sei. Então, ele fala pro discípulo dele, vai lá dentro e pega aquele livro tal. E aí o discípulo fala, mas por quê? Dê para essa mulher. Daí o discípulo fala, mas você tá louco, né? Francisco, esse livro é caríssimo. E outra, nós só temos ele. Você vai dar para essa senhora? O que ela vai fazer com ele? Né? Provavelmente era uma senhora analfabeta. Ela vai vender e vai comprar aquilo que ela precisa, que ela tem necessidade. Mas sabe uma coisa assim que não, né? Era muito caro, eles só tinham aquilo. Aí ele disse assim, o que nós vamos fazer? O que serve um livro se tem alguém com uma necessidade? Que é incrível esse pensamento dele. Por isso acredito no Deus da necessidade, no Deus supridor. E essa mulher que me falou isso, ela tem toda a razão. Onde nasce uma necessidade, nasce o remédio, nasce a cura, automaticamente. Não é o conhecimento, não somos nós que fazemos respostas, é Deus. E quando a gente decidiu ser independente e buscar o conhecimento, nós colocamos o mundo em perigo. E parece que quanto mais a gente busca, mais o mundo vai ficando em perigo. Ele se desestabiliza. E não sei se vocês já ouviram, e eu tenho visto isso. Eu conheci uma pessoa autista que tinha esses momentos. E hoje meu Deus, não acredito que aquilo lá era autismo. Eu sempre pensava que era manha, que era ciúme, que era isso, que era aquilo. Daí eu pensei, gente, eu não acredito. Daí eu vi todos os sinais assim, que era autismo. Mas enfim, desestabiliza. Eu entendi o seguinte. Eu sei que o autista se desestabiliza, né? Então, quando o ser humano ele passa a buscar o conhecimento, ele desestabiliza esse lado da primitividade. Esse elo que eu disse para vocês, da minha visão da macaca, que era um eu do passado, que eu peguei, era uma casa com piso superior, eu peguei ela, coloquei no elevador de carga e ela desceu para ser sacrificada para o predador que estava embaixo. E eu vi nos olhos brilhantes dela, não faça isso comigo. E aí eu entendi, a mudança do cérebro, né?
de um para o outro, do neurodivergente para o neurotípico. Então não é o contrário, né? Ele se modifica, ele faz um upgrade, né? Ele melhora ali. Mas não é que melhora, entra uma cola, que é o conhecimento. Que é assim, ó, não é Deus que fala mais. Não tem uma lei interna, então vai se apagando os instintos naturais. Inclusive o instinto de maternidade que eu disse. E essas escolhas da neurotipicidade, do conhecimento, chocam esse lado primitivo, desestabiliza todo o reino animal. E lembrando que o ser humano faz parte do reino animal, né? Mesmo porque o ser humano ele vive à parte, ele finge que não é animal. Porque ser social é isso, é fingir. Porque eu entendo assim, o ser humano, quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele apertou um botão que não era para ele apertar. Deus falou para ele, não aperte esse botão, não aperte esse botão, não aperte esse botão. O dia que você apertar, você vai morrer. Você vai pôr o mundo em perigo. É muitas vezes o que muitas pessoas que estavam à frente do mundo com conhecimentos fizeram. Apertaram algum botão que colocaram o mundo em perigo. Então, vou botar o mundo em perigo nada, você está me enganando, você tá me deixando não ter acesso a alguma coisa boa, sabe assim? Não vou apertar esse botão é mesmo, eu quero isso aí, eu quero essa tecnologia que é o conhecimento, entendeu? Eu quero isso para mim, por que eu não posso ter? E o ser humano ele tinha o instinto de rebeldia, sabe? Semelhante com o diabo. Por isso Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Vocês são rebeldes. Né? Aí o ser humano ele vive meio a meio, né? Hoje ele vive meio a meio. Ele acredita e não acredita, entendeu? Ele tá sempre cansado buscando essa dracma, entendeu? Buscando ser Deus. Como esse coelho, né? Às vezes quando eu vejo esse coelho, eu vejo que ele vai encontrar aquela rainha que corta cabeças. E essa rainha que corta cabeças é muitas vezes um ser humano que ele corre para agradar alguém ou para fazer coisas que ele não deveria fazer, porque tem cabeças que são roladas. Muitas coisas foram feitas erradas e muitas coisas se farão ainda, como os abortos. Então, cabeças rolam, corações são, entendeu? São parados. Eu só sei o seguinte, que o ser humano apertou o botão e a tecnologia foi liberada para ele, né? E só que quando ele apertou o botão, não só a tecnologia veio, mas a maldição também. E ele desestabilizou o mundo. Para mim, o entrave em entender isso era a cadeia alimentar, né? Só que eu entendi que a cadeia alimentar, eu pensando bem, né? Quando eu estudava na escola, eu vi assim, mas que estranho, parece um ciclo de violência, né? Um violenta o outro. E fala assim, nossa, que linda, é linda a cadeia alimentar. Lembro que quando eu estava na escola, falava assim, o professor falava, é a coisa mais linda do mundo, é a cadeia alimentar. E eu pensava, bem engraçado, né? Você acha linda a cadeia alimentar, mas por que você não está dentro dela? Vamos ver onde que você estaria. Por que você fugiu da cadeia alimentar se é bonito? Porque o ser humano ele não é predador, ele é presa. É muito fácil você dizer que algo é bonito se você não está inserido nisso.
tá? Porque isso para mim é uma grande hipocrisia. Diga que algo é bonito, então vai lá fazer parte disso, vai lá viver isso, se isso é bonito. Então isso é um discurso furado. Então não, se fosse bonito, ele não teria construído casas, né? Ele quer se afastar do predador, por quê? Porque ele é presa. Ele só sabe correr e mal sabe correr. Ele é péssimo. É péssimo até como presa, né? Então, enfim, eu sei que o ser humano ele busca. Ele sabe que, ele acha que sabe, tem profissional que sabe isso, tem profissional, ele tem um monte de profissional em volta dele. E cada vez mais ele fica mais triste, ansioso, egoísta, corrompido. Tem várias coisas, quer ver? Por exemplo, como que deve agir uma mãe? Quando eu falo mãe, de qualquer espécie, né? Quando vai parir a criança. O que ela deve fazer? O que ela deve comer? Nós temos profissionais que dizem, mas e as outras espécies? Será que tem? O que vai dar para o recém-nascido? O que dá alergia? O que não dá? O que eu posso comer? O que é venenoso? O que não é? Como é que a gente não sabe e as outras espécies sabem? A gente precisa, né, de profissionais que nos digam, a gente precisa do Google, a gente precisa consultar outras pessoas. Quer ver uma coisa que eu estava vindo e Deus falou comigo assim? Me lembrou da minha cadela. Depois ele me lembrou dos passarinhos. Isso tudo que ele vem falando comigo, olha isso. Porque assim, eu sempre falo, quando eu tive minha filha, eu não tinha uma mãe para estar lá junto comigo, eu não tinha uma sogra, eu não tinha ninguém. Então, se eu tive que me virar sozinha e aprender sozinha todas as coisas, né? A primeira vez que eu fui trocar a fralda dela na Santa Casa, eu morri de vergonha. Que eu achei que as pessoas iam olhar para mim e falar, olha lá, não sabe trocar fralda. Então, tudo eu tive que aprender sozinha, sem ninguém para me ensinar. E quando foi esses dias, pouco tempo, eu estava voltando para casa, aí Deus me exortou, falou assim, tipo assim, eu entendi o seguinte, que ele me fez para ter uma filha como as outras mulheres do reino animal, como as outras espécies, para que e muitas coisas que eu vivencio na minha vida são aprendizado, para que eu tenha conhecimento, para que eu dê as minhas mensagens, já que eu sou mensageira, para que eu compreenda o reino animal, porque eu entendo que eu faço parte da massa do reino animal, e ele me disse que eu já descolei dessa cola, né? E essa cola é um tipo de engano, um pouco de vaidade do ser humano dizer que é especial, que é diferente das outras espécies. Então ele me mostrou lá, veja se a passarinha, ela tá junto com a mãe dela quando ela tem os filhotes e ela precisa que a mãe dela diga, você faz assim com seus filhotes, porque se ela não tiver a mãe junto, ela não vai saber como cuidar dos filhotes. Porque não é isso que falo, de onde que você tira o conhecimento? Você precisa de uma fonte. E aí ele me mostrou a minha cadela. Quem ensinou a sua cadela como se comportar? Quem ensinou ela? Cadê a mãe dela? Eu nunca nem vi a mãe dela, nem sei como que era a mãe dela. Todas as mães do mundo, quem está ensinando essas mulheres, vou chamar de mulheres também, quem está ensinando essas fêmeas? É o instinto natural que nós perdemos, é o cheiro. Já ouviu falar do cachorro? Ele pressente a morte, ele sabe quem está doente, ele sabe muita coisa pelo cheiro. E tem muitas espécies que elas sabem muita coisa.
sabem quando alguém está chegando, sabe quando algo vai acontecer, algo bom, algo ruim, sabe quando está chegando chuva. Isso tudo a gente perdeu. Então, você busca uma coisa, você perde outra. Você perde o quê? A sensibilidade. É o que as outras espécies têm. Eles não têm profissionais, eles têm sensibilidade, eles têm um norte, eles têm uma bússola que nós não temos. Eles pegaram parte da maldição, que eu entendo, mas bem menos que nós. Só que nós continuamos a fazer mais maldição, e a escuridão reina sobre a terra cada vez mais que alguém sofre injustamente. E é assim que eu entendo. Então, a gente cada vez precisa de mais coisas. E a gente vai criando apegos materiais. E apegos... eu não sei explicar, parece assim, tipo, quando você vai sair de casa, quantas coisas você tem que levar? De quantas coisas você precisa? Eu lembro que Jesus disse assim, quando você sai da sua casa, não leva dinheiro, não leva isso, não leva aquilo. Dependa da caridade das pessoas. Outro dia eu estava indo para o supermercado e eu pensei assim, meu Deus, como que Jesus fala um negócio desse? Sinceramente, se alguém fizer isso, vai ser xingado. Porque as pessoas vão falar assim, mas você é um folgado, né? Chegar aqui na cidade, depender, sabe, de filar boia na casa dos outros. Depender de... as pessoas não vão gostar. Então, assim, eu achei muito estranho Jesus dar esse conselho. Isso parece tão... Isso aí parece tão natural. E agora me lembra a migração dos passarinhos, né? Os passarinhos, quando migram, eles são assim, né? Os animais. Conforme... E quando a gente era nômade, a gente também era assim. Para onde a gente ia, a gente não levava nada. Então a gente precisava da caridade do lugar, daquilo que o lugar oferecia, né? Enfim, olha, Jesus, ele fala cada coisa que parece que choca, sabe, com o nosso pensamento. Outro dia eu estava pensando o seguinte, meu Deus, nada é meu. Nada é meu, né? E eu acho assim que o conhecimento, todo conhecimento é suposição. Por que a suposição? Mesmo que seja verdade, por causa daquilo que eu disse para vocês, o conhecimento ele desestabiliza e coloca o mundo em perigo. Entendeu? Enquanto que o instinto natural, ele permaneceu o mundo estável, em estabilidade. Então, às vezes, aparentemente, você vê que uma coisa é solucionada, e isso deve ser mostrado. Mas, lá na frente, nós temos uns encontros não muito bons no futuro, entendeu? Com coisas ruins, que são frutos de algo, tipo, você resolve algo agora, mas lá no futuro você está de cara com a consequência do que você resolveu hoje. E que é o que o conhecimento faz. O não conhecimento, que era quando a gente era esse ser frágil de olhos brilhantes, hoje nós somos o quê? Seres frios de olhos de vidro. Seres insensíveis que sabem muito, têm muitas coisas, mas nós desestabilizamos o mundo, colocamos o mundo em perigo, estamos sempre ansiosos, doentes,
e buscando a eternidade. Nós até vivemos mais que as outras espécies. E outra coisa, as outras espécies, elas lidam melhor com a morte. Podem perceber. Elas vivem pouco, mas elas são plenas. No pouco que elas vivem, elas são mais plenas. Elas sofrem dentro da cadeia alimentar, que eu acho, né? Mas mesmo assim eu acho que são mais plenas que nós. E claro que aqueles que mais sofrem são os que são escravizados. Por duas coisas, por causa do amor fingido que nós temos por eles, né? Então as pessoas estão sempre visitando, tirando foto, mas no final eles vão para o matadouro. E tem os animais que sofrem mais, como os patos, os gansos do foie gras, as vacas leiteiras sofrem bastante. Alguns animais que vê, o ser humano ele é tão ruim, olha só, ele cria máquinas para torturar os animais, como as máquinas lá do foie gras, né, que alimentam obrigatoriamente. E talvez futuramente o ser humano vai fazer coisas piores ainda, né, com a tecnologia e com a ciência e o conhecimento. Ele criou uma máquina que é para crescer um boi lá dentro e a carne dele ficar bem macia. Então ele fica para sempre, a vida toda preso naquela máquina. Naquele carro, sei lá, um enlatado. Meu Deus, misericórdia. Que coisa horrível. Então é isso. A racionalidade, ela põe o mundo em perigo. A irracionalidade não tem poder, não tem periculosidade, é isso. O ser humano é um ser periculoso, é um ser perigoso, né? Então o conhecimento, ele é uma bomba, entendeu? Ele é uma bomba nas mãos. E Deus sabia disso, por isso Deus disse, ó, você vai se autodestruir. Você vai provocar a sua morte, porque eu te disse, né? Só que, claro, há mini maneiras de se destruir, como através da doença, da ansiedade, da depressão. E aí parece que, sabe, às vezes as pessoas, elas sentem assim, ó, nossa, mas busquei tantas coisas, eu trabalhei, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho TV tal, Smart, eu tenho iPhone, meus filhos, escola particular, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, psiquiatra, eu tenho esteticista, sei lá, um monte de profissionais. Às vezes a pessoa tem uns 30 profissionais gerenciando ela e não dá conta. Parece que não acha, sabe, o ponto de equilíbrio. E parece que em algum momento o ser humano desequilibrou para sempre. E daí você olha para um serzinho irracional, você pensa, mas que serzinho inferior. Você, né? Porque eu falo e você não fala. O ser olha para você, solta um som gutural, né? E sai pleno e feliz. Você sabe que às vezes ele dura alguns dias, às vezes ele dura alguns meses, alguns poucos anos e você vive 100 anos. Mas parece que a carga de presença dele e a carga de contentamento dele compensa. Entendeu? Compensa. E essa diferença, eu acho que entre nós e eles, a plenitude. Quando eu estive na nuvem, eu tive um estado de quase morte, foi justamente isso que eu senti, plenitude. Algumas experiências sobrenaturais, quando eu vi minha alma, eu senti um pouco dessa plenitude. A alma, ela é diferente do espírito, né? Nem todo mundo tem espírito. Só quem tem espírito é quem vai para o céu. Tem que ter merecimento.
eu não sou uma pessoa especial, não, sabe? Eu errei muito na minha vida, mas não sei porquê, eu vi que eu tenho um espírito, entendeu? Então não posso mentir para vocês, eu me vi grande, eu me vi plena, eu me vi feliz, eu tenho muitos problemas, inclusive quando eu vi a minha alma estava muito alegre, só que ela sabia que ela tinha muitos problemas aqui no corpo. Então eu vejo que todos os problemas estão no corpo, né? Tristeza, depressão que eu tenho aqui, quando eu me vi como alma, minha alma estava alegre. Não tem. Então a impressão que dá é que a tristeza fica na carne, impregnada na carne, no cérebro, nas lembranças. Entendeu? E aí eu não sei, eu acho que todas as condições são uma roupagem, entendeu? Do que a gente tem que viver, no local onde a gente tem que desenvolver. É claro que a gente não deve parar de aprender, né? Isso não significa que a gente não deve ter profissionais ou que a gente não deva se profissionalizar. Não é nada disso. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês, não é isso que nos torna melhores. Porque o melhor homem que existiu na face da terra era analfabeto. Isso, eu preciso compartilhar isso com vocês, eu não posso guardar para mim. Entendeu? Não tô ganhando nada. É isso que eu vejo, é isso que Deus me mostrou e tem me mostrado, né? Que quando surge uma necessidade, surge também a solução. E é Ele que faz surgir. E deduções, muitas vezes, né? O ser humano ele vai continuar brincando de Deus. Ele procura respostas, ele procura eu não sei o que dizer para vocês. Eu não sei o que dizer porque eu não acho possível voltar, entendeu? Porque quando a Eva come o fruto e o Adão também, os olhos se abrem. Então, como seria voltar à não periculosidade? Seria fechar os olhos agora? Não dá. É o que eu falei para vocês, uma pessoa que conhece a maldade, ela nunca mais esquece. Você sabe que você se torna o quê? Como que dizem? Um pouco malandrão, sabe assim? Um pouco ressabiado também, esperto, perspicaz. Homo sapiens, eu não sei se é o homem que conhece alguma coisa, o homem que é sábio, o homem que tem a sabedoria. Então, antes não tinha sabedoria. Se por um lado abre os olhos, como é que fecha os olhos? Agora eu tô me perguntando e perguntando para vocês, se pecar é abrir os olhos, então não pecar é fechar os olhos? Pecar é abrir os olhos, não pecar é fechar os olhos. Então, o que tem a ver Pentecostes com fechar os olhos? Olha só.
Aqueles que não acreditaram no Espírito Santo, o que eles falaram? Eles estão bêbados. Será que os passarinhos parecem bêbados? Tipo, o que eles estão fazendo? São loucos? Você acha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que os seres racionais parecem loucos para você? Se você vê alguém com um comportamento de criança e parece louco, as crianças parecem loucas, um pouco, né? Elas são um pouco irreverentes demais, são muito sinceras, falam as coisas na cara, você fica com vergonha. Por exemplo, minha filha fala: ai, mamãe, soltei um fedido. Quando vai fazer alguma coisa errada, bota a mãozinha para trás, assim, escondendo. A gente não, você vai esconder, esconde de verdade e faz aquela mão para frente, assim, fingindo que não tá escondendo nada, né? A criança não, ela põe a mão para trás, ela põe a mão na boca, né? Ela se evidencia, ela tem a pureza. Então, o ser irracional, eu estou construindo um pensamento junto com vocês e é assim que eu faço com Deus. Para a gente entender o que é não pecar, a gente tem que fechar os olhos para o quê? Para aquilo que a gente conhece. Para tudo aquilo que a gente conhece. Por isso Deus falou assim, descola. E eu já descolei. Então, você tem que descolar do muro de cola, que é dessa perspicácia. Isso que foi acrescentado ao cérebro, né? Mudança cerebral. E os seres racionais, os passarinhos, as cadelas, todas têm comportamento diferente. Só que, futuramente, todos os instintos, a meu ver, serão eliminados. Todos, principalmente o instinto materno. O instinto materno, ele já está sendo completamente eliminado. Por isso que há grandes movimentos abortistas. Até crianças de 9 meses, porque as mulheres já não sentem amor pela prole, que é do instinto. E o que é o instinto materno? É um fechar de olhos para todo conhecimento. Você não entende aquilo, você sente. A cadela não entende, ela sente o que deve ser feito. O ser humano não sabia, ele lambia as pedras salgadas, ele sentia isso. E tudo aquilo que sente, fala assim, você tá louco? Você tá ouvindo vozes? O que é esse negócio de sentir? Não tem isso. Quem te falou isso? Qual profissional? Então, assim, não. Eu vejo o seguinte, eu estava pensando que em algum momento o instinto materno vai se dizer como loucura e as pessoas vão se tratar, tipo, quando uma mulher tiver muitos sentimentos ou falar com o feto na barriga, ela vai ser taxada como louca. Eu vejo isso, eu imagino isso um dia. Que tudo que é natural vai ser taxado como loucura e tudo que é artificial como racionalidade. Então, não pecar é fechar os olhos. É Deus que decide, é o livre-arbítrio. Aí quando a gente abre, não que a gente esteja pecando automaticamente, mas talvez sim, porque a gente resolve algo, mas a gente cria um problema futuro. É como eu disse para vocês, é isso. É sempre solucionando uma coisa, mas criando mais 10 problemas em volta, ou mais. Né? Isso me lembra um pouco do Francisco Berdonari. O pai dele tinha uma fábrica têxtil, e aí o pai dele queria que ele... meu filho vai ficar com a minha fábrica agora, né? E quando ele foi visitar a fábrica têxtil, ele tinha os olhos fechados, porque ele passou por um momento em que ele estava fragilizado com dor. E aí ele passou por uma catarse. Ele teve um encontro com Jesus nessa prisão. Ele foi prisioneiro de guerra. Quando ele voltou para casa e visitou a fábrica do pai dele, ele visitou como um animalzinho irracional. Como aquele que foi ferido, que apanhou, que foi preso.
Ele fechou os olhos para a racionalidade. O pai dele estava com os olhos abertos. O que é racionalidade? Eu penso nos meus interesses ou nos interesses locais. A irracionalidade, ela sente. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ele vai agindo segundo o que está sentindo. Os sinais, né? Esses sinais interiores. Tipo uma intuição. Então, Francisco, quando vai visitar a fábrica, ele está com os olhos fechados para o interesse, para o conhecimento. Hora que ele vê as pessoas da fábrica, do pai dele, ele vê os olhos. A única coisa é olho com olho, que nem eu vendo os olhos brilhantes da macaca. O pai dele não tinha olhos brilhantes, tinha olhos de vidro, olhos de conhecimento. Análise racional. Ele não tinha análise irracional. Então, um irracional reconhece o outro, que é um sentimental, reconhece o outro. Sensível. Um sensível reconhece o outro. Ele reconheceu naquelas pessoas fragilizadas a fragilidade dele. E ele disse para o pai dele: pai, eu não sirvo para esse negócio. Porque ele viu o quê? O pai dele dizia: que? Você está louco? Isso aqui é a construção do meu trabalho. Você está desprezando isso? Isso aqui é o que alimenta essa cidade. Eu dou trabalho para essas pessoas. Não foi isso que o Francisco viu. Ele viu o que ele só podia ver com os olhos fechados para os interesses e para a racionalidade. O que o Espírito Santo disse para ele o seguinte: não, ele está resolvendo o problema dele, mas ele está criando quantos problemas lá na frente? De cada família dessa, de cada pessoas dessas, que eles trabalham. E como assim eles são maltrapilhos? Olha a cara deles. Olha, tá fundo. Eles não têm tempo direito para dormir. Eles nem têm o que se alimentarem direito. Eles não têm futuro. Eles não têm aposentadoria. Os filhos deles não têm boas escolas. Essa é a solução que o seu pai traz. Essa é a racionalidade dele. Você com o olho fechado tá vendo muito mais que ele com os olhos abertos. Então, esse é o ser humano. Então, vocês, prestem atenção. Então, foi isso que eu vi no meu encontro com a macaca. Eu fiquei muito envergonhada. Ela me colocou no chinelo, né? Por causa dos olhinhos brilhantes dela. Tchau.